Então, eu vou fazer, tá bom? Tá bom. Puxa vida, gosto desse homens, rapazes decididos. Isso Que eu vou fazer. acontece nas melhores famílias. Bom, gente, Isso. boa Vamos lá. para todos. Feche nossos olhinhos. Isso. Tá? Vamos pensar em nosso querido Mestre Jesus, agradecer a Ele em primeiro lugar por mais esse encontro, por mais essa oportunidade, por mais esse dia que tivemos, um dia de muitas experiências. Experiências significa aprendizados, e que no nosso dia a dia, em tudo que surge, que nós aproveitemos para cada vez mais encher a nossa bagagem de viagem. Bagagem essa que é composta somente por tudo aquilo que nós fazemos, nós aprendemos, nós exemplificamos, enfim, por aquilo que nós realmente podemos levar. Precisamos dos bens do mundo, Senhor, mas, por favor, nos ajude a encher os olhos do Espírito, a encher mais por tudo aquilo que realmente favorecer na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Pedimos por todos aqui do grupo, Senhor, por um a um, por todos os seus familiares, por todos aqueles que estão aqui, por os que não estão, que vão chegar ou não poderão vir, que sejam todos abençoados também. Pedimos para os nossos irmãos que estão junto a nós desencarnados, mentores, amigos, ou mesmo aqueles que estudam conosco, que o Senhor também os abençoe a todos. E hoje, Senhor, queremos pedir, como sempre, pelos nossos amigos que estão doentes, tanto da alma como do corpo físico. Por todos, Senhor. Que todos, nesses momentos, sejam banhados com a sua luz, para que possam sentir algum alívio na sua caminhada. Que os males, aos poucos, vão se extinguindo. Que cada um vá compreendendo que nós só passamos por aquilo que realmente nós precisamos. E que a cura seja real, na alma. Nossa alma, sim, esta tem que estar límpida, purificada. Queremos pedir também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aí nessa pandemia, doentes, familiares deles. Pedimos por aqueles que desencarnaram, pedimos por aqueles que conseguiram sobreviver. Por todos, Senhor. Essa experiência para todos seja muito benéfica, principalmente também para nós, que a maioria de nós aqui estamos tendo a misericórdia do Pai de não adoecermos também. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos os presentes aqui. E abençoe também a todos que mais precisam de Ti neste momento. E pedimos para começar o nosso estudo de hoje à noite. Que o Senhor abençoe esse estudo, nos intua, fortaleça as nossas ideias para que a gente melhor interprete o que deixaste para nós. Graças a Deus. Senhor. Graças a Deus. Saúde e paz. Saúde e paz. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Nós estamos no nosso capítulo 9. Vamos ler o item 9 e 10, inscrições de sobre uma coisa que eu acho. Picotando aí, Afrânio. Você está picotando. Está picotando? Tá. Não, será que... E agora? Está melhor? Tá. Tem assuntos que nós deveríamos pular. Não. A cólera? Ué. Para que um assunto tão banal? Nunca senti isso na minha vida. Não sei nem o que significa. Mas o que será que é a cólera, né? O que é que a gente imagina que é a cólera? De onde vai nos levar a cólera? É uma pergunta que a gente tem que sempre cada um de nós fazer para si, porque geralmente quando nós fazemos alguma coisa por nós fazemos visando o quê? Benefícios.
E a cólera, que nós vira e volta aí, entramos nessa onda, né? Quais são os benefícios que a cólera nos traz, né? E as suas consequências, quais serão? E dentro do que a gente vive, eu ia procurar uma historinha para ler hoje, mas eu não depois que eu, né, tem uma historinha do Irmão X ou Humberto de Campos, não sei, que fala sobre sobre o grito de cólera, que é um rapaz e ele trabalha numa farmácia, alguém chega lá, grita com ele. Quer que eu procure? Vê aí se você achar uma história interessante. Grito de cólera. Do Irmão X ou Humberto de Campos, eu não sei bem o certo, né? A gente vai ver que é interessante o simples grito de alguém colerizado, que às vezes nem pertence ao nosso grupo, assim, não é parente nosso, amigo nosso, mas pode influenciar tanto a nós, causar tanto danos. Esses danos vão se refletir justamente no corpo. Tá? Vamos adoecer devido a isso. Se nós entrarmos na sintonia, logicamente nós vamos ter que expulsar digamos, essas vibrações de nós. E o corpo vai ser justamente isso. Né? A esponja que vai absorver e jogar para fora. Achou? Eu acho que é do Neio Lúcio. Do Neio Lúcio, é isso mesmo. Neio Lúcio. Do filho, da mulher. Está no Alvorada Cristã. Então, lê só para a gente ver rapidinho. Grito de cólera, do livro Alvorada Cristã, psicografia de Franciscano Xavier, do espírito Neio Lúcio. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera? A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs, que cuidavam da refeição, dirigiram-se precipitadamente para o quarto, a fim de socorrê-la, e duas terças partes do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem o visse ereto e digno a sofrer essa pena em virtude de sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina. E ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, observando na oficina qual se fora um menino vadio e imprudente. O resultado de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos às pressas, impuseram vertiginosas subidas de despesas e o papai não conseguiu pagar todas as contas do armazém, farmácia e aluguel de casa. Durante 6 meses, toda a família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada, desastradamente, por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso.
Forças superiores impelem-nos uns aos outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e no respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado. E aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprender a falar e a calar a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Peraí, sobre a paginazinha. Ela retrata, né? Quando nós estamos com cólera, ela retrata o nosso lado bem infantil. O Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 181, né? Ele, se quiser ler, ele tem na mão 181, pergunta 181. Ele fala sobre uma questão da cólera muito interessante na resposta. Uma resposta pequenininha, uma pergunta pequenininha, uma resposta pequenininha. Que a cólera já era para ter afastado, nós já éramos para ter nos afastado da cólera, essa simples palavrinha. Tá? Mas, Afrânio, só uma pergunta. Nesse texto que a Elisa leu, foi um momento de cólera que degringolou 6 meses de problema? Sim. Poxa vida, então lascou. Só hoje, então, eu tenho para o próximo ano. Que rindo, desculpe. Agora eu fiquei preocupada. Não fica preocupada, não. Não fique preocupada, não. É bom momento Só para pelo aprender. só pelo fato de você ter confessado, já amenizou a situação. Seu Roberto. Essa foi ótima. Sou eu o pai para ela. Não, pois qual de nós ainda, que quase que diariamente não passa por um momento desse? Nós vamos falar daqui a pouco, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai falar o motivo da cólera. Tá? As bobagens. Né? Se a comida vem na mesa não é o que a gente quer, né? A gente imaginava que viesse um tempero assim, veio outro tempero B, né? Uma salada que não veio. Né? Essa questão foi da roupa. Vendo que são bobagens. O ônibus que passa, a gente perde o ônibus. Né? Puxa vida, vai demorar 15 minutos para o próximo ônibus, já começa a xingar, esbravejar, começa a inventar desculpas, porque se atrasou para pegar o ônibus, etc. Né? E vamos no lugar para ser atendida, entra-se uma idosa na nossa frente, e a gente está vendo que a pessoa realmente tem que ser atendida antes de nós, né? Mas já fica aquele mal-estar. É um sentimento que nós já deveríamos ter abandonado. Mas todo dia, em todos os momentos. O trânsito, a gente não vê no trânsito. Eu estava pensando nisso hoje, do trânsito. Por que as pessoas ficam tão encolerizadas no trânsito? É porque querem dirigir sozinhas na rua e acham que só eles têm razão. Eu acho interessante na pista no Washington Luiz, há 3 pistas de rolagem. Uma é 80 e outras 2 110. Não é a linha amarela, né? O cara, todo mundo a 110 fica atrás de você piscando o farol. Aí você sai, ele cola no da frente de você, a 110 também. Aí eu, com cólera, chego atrás e fico piscando farol para ele, para ver se ele consegue voar, passar por cima do outro. Mas eu faço isso de gozação mesmo, que eu não estou com raiva disso, não, isso é bobagem. Mas não é para o cara ver, quer dizer, as pessoas dirigem assim, já numa questão de estresse, né? Parece que coloca no volante todas as suas frustrações do dia a dia, da semana, do mês, do ano. Né? A gente tem Acho que a animalidade vai toda para o volante. Agora você falou que eu vou responder agora na pergunta, tá? É aquele cara que se acha o máximo no volante.
E todo mundo tem que sair da frente para ele passar. Eu conheço um aqui em casa que é assim. Isso aí, vamos fazer a pergunta 181, tá? O que é que o Emmanuel fala a respeito da Jesus? Inclusive, ele briga por causa disso, porque se eu não soubesse dirigir, eu não reclamaria tanto. Mas como eu sei dirigir, É pior. porque um dia Por o isso, cara por da isso é que frente meu pode ser filho eu, fala. entendeu? Por isso Cara é que da meu filho fala que a Carol dirige bem, porque ele não sabe dirigir. Ah, pô. Não, olha só, eu não estou falando isso, eu estou falando do bem. meu marido, esse cara que fica enchendo o saco dos outros para ele passar do lado esquerdo, entendeu? Mas eu fico chateada que um dia esse cara 110 e ele querendo me passar, pode ser eu, entendeu? Eu vou ficar muito zangada. É. Eu tô no meu direito. Eu penso assim, eu tô no meu direito, eu tô dando na pista da esquerda 110. Mas eles não pensam assim, infelizmente. Não. Né? Bom, vamos lá. Do livro Consolador. Deixa eu mostrar aqui, do livro Consolador. Cadê? Consolador ou Livro dos Espíritos? Não, essa pergunta é do Consolador. Consolador também é um livro de perguntas e respostas. Tá? Eu tenho. A pergunta é 181. Tá? É uma perguntinha pequenininha, que diz assim: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Como entender a cólera hoje, né? Nos trâmites da nossa vida hoje. E olha que é a vida humana, senão que isso é para todo o planeta. Não fala na vida de alguns, né? Pois é. Como entender a cólera? Vamos A cólera. de duas. Vamos lá. Vamos primeiro, a cólera. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Viu, Carol? Você respondeu a pergunta antes dela ser feita. Isso é uma coisa nossa. Vamos voltar lá para a aula do mundo maior, para aquele estudo da Arca de Noé, tá? Do subsolo da arca. É uma coisa que dor. Né? Tá aí na mão? Vai dar para ver, não, hein? Não, eu tenho, isso eu tenho. Do porão aqui, ó. Porão, lá embaixo. Tem aqui embaixo. A cólera está aqui. Não é uma fera só que está ali, são várias feras que se manifestam, tá? Atropelam o consciente, tá? E vamos viver aquilo durante alguns segundos, minutos, horas, dias, se torna ódio, anos ou séculos, encarnações. E o primeiro passo do ódio é a cólera. Começa tudo lá aquele zangadozinho, igual na história do Neo Lúcio, né? Da roupinha que não estava como o rapaz queria. Tava, né? Queria passar assim, com a cor azul, passar a amarela. Pronto. Estragaram o dia do rapaz. O cara estragou a vida da família durante 6 meses. Mas, Afrânio, quando você tem esse tipo de acesso de cólera dentro de casa, eu acho que é pior, né? Porque pelo que Chico falava, né? Você tem que manter a tua casa. Eu acho que é Gregória que eu escutei, que você tem que manter a tua casa numa sintonia melhor, né? Porque uma vez eu li alguma coisa de Chico falando que entrou numa casa e viu as paredes todas sujas, né? Espiritualmente, né? Olhando aquilo tudo, porque lá era falado muito palavrão. Eu tento diminuir, porque é difícil, né? Porque às vezes você está fazendo as coisas e sai aquela raiva. Poxa, fiz isso já 55 vezes, tudo. E eu acho que isso é bem, bem animalesco, né? Está bem no porão mesmo, né? Que é uma coisa que era para a gente estar controlando, principalmente dentro da casa da gente, né? Perto da família e tudo. Né? Eu não quis ler. Está no espírito, né? Oi? Está no espírito, né? É. O pai agora está no espírito. Eu não quis ler o Lampadário Espírita, a lição de 17, que se chama Perante a Prole. Tá? A Joana de Anjos vai nos explicar quem são os nossos filhos
tá? Que é longo, tá? Quem são os nossos filhos, o que nós fazemos, como nós educamos, como devemos, né, ver esses comportamentos, entender esses comportamentos, etc, 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 tá? É sobre essa questão, tá? Quer dizer, no final ela só fala isso. Os filhos são bênçãos que te chegam, alguns gemas brutas para a lapidação. Faze tua parte e prossegue tranquila na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Esse é o último parágrafo, tá? Porque geralmente nem todos nós temos aquele filho, aquele anjo dentro de casa. E aí vem também esses problemas, os atritos, digamos assim, né? Então, dentro de casa é onde nós devemos começar a treinar, porque o que nós fazemos dentro de casa, com certeza, nós vamos fazer na rua. Isso eu falo sempre aqui para os meus filhos. Olha, não faça isso aqui nem aqui dentro, porque você lá na rua, tá? Se torna uma coisa inconsciente, se torna um hábito. E a gente vai repetir os maus hábitos que às vezes nós cultivamos na rua. Então, e na rua ninguém tem paciência com ninguém. Dentro de casa nós temos paciência um com o outro, pelo menos aparentemente. Aparentemente, pai nem dá bronca em filho, isso não existe, né? Pelo menos aparentemente, dentro de casa nós temos, né, uma paciência, mas na rua ninguém tem paciência com ninguém, entendeu? A pessoa é crucificada mesmo. Lá na rua não tem espíritas, tem a humanidade também em crescimento evolutivo, que às vezes está estacionado ainda bem lá atrás, não tem esse entendimento, tá? Nós olhamos os outros com os olhos de espírito que somos espíritos que estão junto a nós. Mas lá na rua não. Está vendo aquela pessoa como aquela pessoa mesmo é, né? E vamos começar em casa para não repetir na rua, né? Então vamos, como é que fala? Nos educar em casa, vamos falar assim, né? Vamos ler a segunda parte da pergunta? A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre, com o coração tocado de amargosos ressaibos. É isso aí. Então, veja bem, a cólera impulsiva. Ela é impulsiva, né? Ela sai atropelando mesmo. É o que ele está falando, um vinho envenenado, né? De cujo embriaguez a alma sempre desperta com o coração mesmo. Aí depois os famosos remorsos, né? Eu fiz, meu Deus, eu me excedi. Mas a página que nós talvez vamos ler hoje no final, aquela do Emmanuel, do livro, que já passou essa página há 3 semanas, já lemos página por semana, essa seria a 3ª semana, vai falar sobre essa questão das palavras, que é justamente, né, o nosso descontrole, aí a gente fala o que não deve, que é pior do que causa uma guerra, um próximo no outro. Fala aí. Posso ler aqui, eu achei aqui na Bíblia do Caminho, do livro Canais da Vida, de Emmanuel, sobre a cólera. Posso ler? Pode. A cólera é responsável por alta percentagem do obituário no mundo, como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Além disso, é também a raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Nos lares invigilantes é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis é o fermento da separação. Nas vias públicas é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprime-se por brecha pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que sua ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha as sugestões da delinquência. Em toda parte,
quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina associada à bondade humana conseguem reduzir ou sanar. Recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz, a confiança no Senhor, que nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na Terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Emmanuel. Pois é. Aí nós estamos, Emmanuel, falando sobre causas e consequências da cólera, né? Quer dizer, há muita consequência. É só uma perguntinha antes de começar o Evangelho. E se a gente for olhar na esfera, que a gente fala, é muito difícil a gente se controlar, tá? Nós estamos ainda muito animalizados. Aí vamos falar uma palavrinha que tem muito na Bíblia, né? E na esfera dos justos, tanto encarnado como desencarnado. Alguém já viu o Chico Xavier com demonstração de cólera? Gandhi, Padre Teresa. Nós estamos falando dos nomes que nós bem conhecemos, mas há muitos anônimos aí também que desconhecem isso aí. A gente for procurar aquele Amazonas Hércules, o cara que foi tomar tudo que ele tinha, jogado dentro do Curupaiti, e lá e fez uma obra maravilhosa, em vez de se lamentar que ele era um homem rico. Era jornalista famoso lá no interior de São Paulo, tinha todo um futuro pela frente, descobriram uma manchinha na orelha dele, né? Na época era lepra, né? Hanseníase, né? Vamos falar lepra mesmo, né? Então internaram ele, do mais nem menos, no outro dia de manhã tinha um jipe do exército, tá? E o pessoal pega ele à força e leva para um leprosário. Olha só, e ele em momento nenhum se lamentou, muito ao contrário, ele se torna espírita porque ele estava lá no leprosário, viu uma garotinha de repente ficar obsidiada, né? E começa a se debater, xingar todo mundo, vem dois guardas, ela consegue jogar os guardas, né? Geralmente esses guardas assim são fortes, né? Guardas não, né? Lá, segurança lá do leprosário, consegue jogar os caras por janela fora. E ele fica assustado com aquilo, Jesus, né? Meu Deus do céu, de onde essa garotinha desse tamanho magrinha conseguiu tanta força? Cheia de feridas, né? Cheia de dores. Aí vem um velhinho, começa a orar, bota a mão nela, né? Começa a orar, e dá um passe nela, a menina calma. Afasta o espírito obsessor, com certeza. E o Jesus fica curioso e pergunta àquele senhor, o que é que houve aí? E o senhor explica a ele não compreendia, não sabia nada de espiritismo, mas se interessou. Bom, resumindo, o Jesus, nessa existência dentro do lado do leprosário, cresceu mais que todas as outras existências dele para trás. O Jesus é simplesmente o famoso Alarico, aquele que destruiu Roma, tá, nos anos 400. Quer dizer, há espíritos, tá, que eles já estão, vamos falar assim, cansados de guerra, tá, ainda estão menos afoitos agora a confusões, eles já aceitam certas coisas, né? Não são humildes, já estão a caminho da humildade, digamos assim. Os humildes é mole isso para eles, não ter esses acessos. Tá? Então, na colônia dos justos, na esfera dos justos, encarnados ou desencarnados, são os exemplos para nós. A gente vê, né? Tem que observar mesmo para aprender e procurar. Né? Poxa vida, eu tenho que pelo menos me controlar. Né? Morder a língua, né? Pegar um pedaço de borracha e evitar que a palavra saia. Porque depois que a palavra sai, já está já foi feito, né? O fato já se consolidou. O estrago está feito, porque a palavra tem força e tem forma. Então, já, como dizia a Dona Glória, já está plasmado. Já está. Tá. Bom, então vamos agora ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Sim, finalmente. Bom, vamos lá. Evangelho. Alguém quer comentar algo?
ninguém. Acho que está todo mundo em paz. Calma, que esse assunto é um assunto tranquilo. Ó, vou dizer quem está aqui para você. Ó. Tá, vamos lá. Ine Consuelo, Dona Luz Pereira, Lourdes Dias, seu Roberto. E eu. Certo, beleza. Né? Boa noite para quem eu não dei boa noite, para a Dona Lourdes nem a Lourdinha. Não dei boa noite, não fica. Tá, que eu não vejo aqui. Eu só vejo aqui um ou dois. Estou vendo a Elisa aqui somente. Aí o seu Roberto, a Consuelo e a Carol já tinham conversado com eles, né? Tadinho do Afrânio, tem que ficar olhando para mim. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Mereço, né, Elisa? Capítulo 9. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje nós estamos começando o item 9, que é um item agradável que fala sobre a cólera. Bom, vamos lá. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Bom, aí nós não fizemos essa pergunta. Nós deixamos para fazer agora, né? O que motiva a cólera? Aí é a resposta. Orgulho. O orgulho. Simplesmente. A imaturidade. Por quê? Exato. Porque quem atinge uma certa maturidade não tem acharques infantis, né? É. O orgulho nada mais é do que aquela criança que bate pé querendo as coisas, né? Isso. É isso, que é o brinquedinho. Se o brinquedo não chega, esperneia. Já vimos muito isso no shopping, não já? Já vimos em tudo quanto é lugar, na rua. Nós também. Certo. E nós não somos por causa de brinquedo, né? Nós somos por causa de coisas mais bobas ainda. Pois. Né? É. O causador da cólera, nada mais nisso, mas nada mais do que o orgulho. Tanto que ele bota lá embaixo, empregai-vos a cólera. Nós falamos ainda há pouco aqui sobre aquele negócio que a gente está dirigindo, tem gente que quer ser melhor que os outros. Está aqui falando, né? Tão acima dos vossos, a considerar tão acima dos vossos irmãos. Eu sou filho de Deus, o mundo é meu e sai da minha frente. Eu estou dando um exemplo de uma coisa, mas isso existe em todos os setores da nossa vida. Todos os lugares. É na escola, tá? No trabalho, etc, etc, etc. Tá? Eles falam o orgulho, as duas chagas da humanidade, né? Egoísmo e orgulho. Nós ainda vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre isso, aqui no próprio Evangelho. Então, essa falta de humildade, que o orgulho é simplesmente a ausência da humildade, é que nos leva a isso, a esses acharques de cólera. Tá? Então, bem claro aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Que ninguém é orgulhoso, não estou falando nada demais, né? E ninguém se coleriza aqui também. Eu só umas 5 vezes hoje, tá? Nós temos um problema sério. Quando uma vez eu dei uma palestra lá no Maria Vaz e estava falando sobre orgulho. Estava falando que nós somos orgulhosos e não temos a menor intenção de reconhecer o nosso próprio orgulho. A gente consegue ver orgulho nos outros, na humanidade inteira, mas a gente não consegue ver o nosso próprio orgulho. Para que eu fui falar isso, cara? Começou um tal de eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Ninguém é orgulhoso. Eu fiquei, na hora até eu falei, foi melhor parar de falar sobre isso, porque isso vai dar erro, porque ninguém é orgulhoso. Então, aqui sou orgulhosa, sou só eu e eu vou ficar quietinha. Eu também não sou orgulhoso não, viu, gente? Esses não são para mim. Meu Deus do céu. Só em falar isso, cadê a humildade? Já é uma ausência total de humildade.